4 de agosto de 1944. Os nazistas prendem Anne Frank e outras 7 pessoas. Elas são levadas do esconderijo e atiradas num campo de extermínio alemão. Quem entregou Anne Frank e sua família à Gestapo? A resposta está oculta no passado negro da ocupação nazista da Holanda. 6 décadas depois do crime, esta mulher parte no encalço do traidor de Anne Frank. Reescrevendo a história. Quem traiu Anne Frank? Mamãe sempre me pergunta com quem vou me casar quando crescer. Mas aposto que ela nunca adivinhará que é o Peter. Porque eu fiz de tudo para tirar isso da cabeça dela. Eu amo Peter como nunca amei alguém. E digo a mim mesma, ele só sai com todas aquelas outras garotas para esconder o que sente por mim. 4 de julho de 1942. Eu trago a voz de Anne nos meus ouvidos. Ela falava o tempo todo, falava muito. Ela se interessava por tudo e era muito viva, muito alegre e muito meiga. Era uma garota adorável. Eu nasci em Frankfurt, como Anne Frank. A nossa família era unida, tínhamos uma família maravilhosa. Estávamos sempre junto com os Frank, até eles irem para o esconderijo, claro. Depois perdemos todo o contato. Para os judeus da Holanda, o alegre ritmo de vida foi destruído. O inimaginável, o incompreensível, os assassinos haviam chegado. Alguém entregou Anne Frank. O traidor nunca foi descoberto. Ainda há um mistério, quero desvendá-lo, saber todos os seus detalhes. Existe um elemento de mistério na história que retorna de tempos em tempos. É algo que nos constrange, que não vamos descansar até sabermos. Durante anos, poucas pessoas pensaram no traidor de Anne Frank. Até que a escritora Carol Ann Lee escreveu uma biografia do pai de Anne Frank, The Hidden Life of Otto Frank. Sua pesquisa a levou a mergulhar no mundo subterrâneo dos caçadores e dos caçados. Quase todos os envolvidos nesse passado já morreram. Para conduzir sua investigação, Carol Ann tinha que reunir os fragmentos do passado. A história começa quando Anne Frank chegou a Amsterdã. Em 1933, Otto Frank mudou-se da Alemanha com a família para fugir das garras de Hitler. Em maio de 1940, ele foi surpreendido com o ataque relâmpago da Alemanha à Holanda. Horrorizados, os Frank perceberam que não tinham ido longe o suficiente. O exército holandês foi um péssimo adversário. Em 4 dias, a Holanda se rende. As fronteiras são fechadas. A princípio, a vida continuou como antes. A empresa de condimentos de Otto, a Opekta, mudou para um grande edifício que abrigava o depósito e o escritório. Era um bom endereço, em Prisengrast 263. Esse endereço ficará na história. Os judeus na Holanda esperavam que as coisas não fossem piorar. Mas os nazistas começaram sua investida. Primeiramente, eles tiveram que registrar todos os seus pertences. Então, os nazistas sabiam tudo sobre as posses de cada um deles. E depois eles tiveram que entregar todos os seus pertences. Todo o ouro, prata, tapetes, quadros, tudo. Eles ficaram cada vez mais pobres. Os alemães segregaram os judeus. Eles não podiam andar de bicicleta ou bonde, só a pé.
Os judeus eram proibidos de ir aos cinemas e ao teatro. Não podiam comprar frutas frescas. E tinham que usar estrelas de Davi. Uma a uma, as leis dos nazistas isolaram e humilharam a população judaica. É sufocante. Todos são ofendidos e agredidos. E em meio a essa fúria, tenho que andar a pé. Agora compreendo o quanto o bonde é bom. Mas nós judeus não temos esse luxo. Nossos 2 pés têm de bastar. 24 de junho de 1942. A irmã de Otto e sua família, incluindo Buddy, primo de Anne, assistiam a tudo a salvo na Suíça. As coisas pioravam a cada dia. Eles não podiam fazer mais nada. Não podiam patinar, só podiam fazer compras em horários determinados. As crianças tiveram de ir para escolas separadas. Não podiam fazer isso, nem aquilo outro. Eles estavam com medo, preocupados, mas não podiam acreditar que aquilo era o começo do fim. Ninguém podia imaginar que eles seriam exterminados, todos eles. Apesar dos maus presságios, Otto e sua esposa Edith protegeram Anne e Margot, sua irmã mais velha, o quanto puderam. Anne escreve alegremente em seu diário sobre garotos que a convidam para tomar sorvete e sobre professores que lhe dizem que ela conversa demais. Otto, entretanto, enfrenta a dura realidade. Surpreendentemente, Otto decide preparar um esconderijo na primavera de 1941. A maioria das pessoas não pensava na possibilidade de se esconder naquele momento, porque a deportação dos judeus ainda não tinha começado. Só começaria no verão seguinte. Então aconteceu alguma coisa que justificou aquela decisão. Na primavera de 1941, Otto percebeu o perigo. Um homem chega inesperadamente ao escritório de Otto. Ele é um mensageiro do Partido Nacional Socialista Alemão, o Partido Nazista. Ele mostra uma carta escrita pelo marido de uma ex-funcionária. A carta denuncia Otto por duvidar da vitória dos alemães na guerra. Otto acha que vai ser preso. Mas, para sua surpresa, o homem deixa a carta com ele. Otto não daria mais chance para o azar. Otto Frank percebe que um dia eles teriam que desaparecer, que se esconder. Ele tinha tentado ir para a Inglaterra quando o exército alemão invadiu a Holanda. Isso não era mais possível. Então ele decidiu preparar um esconderijo. Por mais de um ano, Otto preparou o esconderijo. Ele levou móveis e comida para uma casa abandonada nos fundos de sua empresa. Uma manhã, Anne percebe que seu pai está diferente. Alguns dias atrás, quando dávamos um passeio perto de casa, papai começou a falar da gente se esconder. Ele disse que seria muito difícil para nós nos separarmos do resto do mundo. Eu perguntei por que ele estava fazendo isso. 5 de julho de 1942. Naquela mesma tarde, Margot, irmã de Anne, estava na lista dos primeiros 1000 judeus recrutados para ir para um campo de trabalho alemão. Ela tinha 16 anos e foi intimada a trabalhar no que eles diziam ser um campo de trabalho. Já havia rumores. Estava ficando óbvio que havia algo errado com esses campos. Eles não eram o que aparentavam ser. E quando isso aconteceu, o esconderijo da família já estava pronto. E então eles se mudaram. Eles decidiram não correr risco com Margot. As malas poderiam denunciá-los. Então eles vestiram o máximo de roupas que puderam e saíram de casa. A adolescente Anne Frank, de 13 anos, deixou para trás a vida normal. Otto deixou para trás uma pista falsa para fazer as pessoas pensarem que eles tinham fugido para a Suíça. Em vez disso, eles desapareceram no coração de Amsterdã, no que Anne chama em seu diário de anexo secreto. Suas vidas nunca mais seriam as mesmas.
Eles conviviam com um constante medo da traição. Otto, sua mulher Edith, Anne e Margot não colocariam os pés para fora dessa casa pelos próximos 2 anos. Com eles estava o sócio de Otto, Herman Van Pels, sua esposa, e o filho Peter, de 16 anos. Um pouco mais tarde, eles convidaram uma 8ª pessoa, Fritz Pfeffer. Anne levou seu diário. Aconteceu muita coisa, é como se o mundo inteiro de repente ficasse de cabeça para baixo. Mas, como você pode ver, Kitty, eu ainda estou viva. E é isso que importa, diz o papai. Estou viva, mas não pergunte onde nem como. 8 de julho de 1942. Eles viviam numa prisão trancada por dentro. Tinham que ter o máximo de cuidado para que ninguém os descobrisse. Viviam por trás das cortinas fechadas o tempo todo. Não podiam colocar o nariz para fora. Viviam numa espécie de semi-escuridão. O famoso anexo secreto era uma casa estreita ligada aos fundos do prédio da empresa de Otto. Os cômodos mediam apenas 30 metros quadrados. A entrada era disfarçada por uma estante de livros. Otto, Edith e Margot dividiam um quarto. Anne e Fritz Pfeffer dormiam e estudavam no outro. No andar de cima, os Van Pels dormiam na sala de jantar. Seu filho Peter tinha uma cama perto da escada para o sótão. Mas os sons chegavam facilmente ao depósito na velha casa de madeira. Coisas mínimas que você faz na vida normal não podiam ser feitas no esconderijo. Até coisas básicas, como ir ao banheiro, por exemplo. Eles tinham que ter cuidado quando usavam o banheiro, quando davam descarga. O mundo era um lugar perigoso. Eles estavam cercados por pessoas que poderiam traí-los. Só havia uma coisa entre eles e os campos de concentração: as pessoas que os ajudavam. Otto escolheu 4 funcionários de confiança para cuidar deles, que ele chamava de ajudantes. Beppe Voskuil e Miep Gies compravam a comida cuja escassez aumentara desde o começo da guerra. Johannes Kleiman e Victor Kluger protegiam o anexo de intrusos. Os ajudantes os mantinham vivos e ocultavam a existência deles. Eram pessoas corajosas, porque se eles fossem pegos escondendo judeus, teriam o mesmo tratamento dado a eles. Corriam perigo de morte quase todos os dias. Os ajudantes tocavam a empresa para Otto, consultando-o no esconderijo. Eles eram o único contato com o mundo. Visitavam o anexo secreto todos os dias com comida, notícias e palavras tranquilizadoras. Mas será que a responsabilidade ficou pesada demais? Há histórias de famílias que esconderam pessoas e, quando se cansaram, ligaram para o serviço secreto dizendo: "Nós temos alguns judeus aqui em casa, venham pegá-los." E algumas vezes recebiam dinheiro por isso. Teria um dos ajudantes traído os Frank? Todos os indícios mostram que os 4 protegeram os judeus escondidos à custa de seu próprio bem-estar e segurança. Os investigadores os excluíram da lista de suspeitos. Carol Ann Lee acredita que a identidade do traidor está em outro lugar, fora do círculo íntimo deles. A caçada começa. Lee encontra indícios importantes, mas sabe que décadas obscureceram o caminho. A maioria dos arquivos que poderiam identificar o traidor foi destruída pelas bombas aliadas. Depois da guerra, detetives holandeses falharam na procura do traidor em 2 investigações diferentes. Procurar essa figura ardilosa é uma tarefa desanimadora.
Quando comecei a fazer minha própria investigação, houve momentos em que ela tomou conta de mim. Eu fiquei totalmente focada em encontrar provas e levantava todo tipo de pistas. Eu não conseguia dormir pensando nisso. De certa forma, me tornei obsessiva. Não é bem a palavra. Fixada é melhor. Carol Ann se voltou para a maior fonte que sobrevivera, o diário de Anne Frank. Outra coisa que não exatamente anima os nossos dias é aquele Sr. Van Maren, que trabalha no depósito e que está desconfiando do anexo. Não precisaríamos nos preocupar com isso, mas ele é conhecido por não ser de confiança e por ser muito curioso. E ele não é do tipo que dá para se demitir sem um bom motivo. 16 de setembro de 1943. Willem Van Maren é contratado como novo almoxarife do depósito em 1943. Ele trabalha somente 2 andares abaixo. Suspeito número 1. Willem Van Maren. Não há dúvida que aquele almoxarife deixava todo mundo nervoso, porque estava, obviamente, tentando descobrir o que acontecia naquele edifício. E ele era muito incômodo, era um homem curioso. Queria saber o que estava acontecendo ali. Ele fez uma série de coisas que deixou os ajudantes muito incomodados. Van Maren colocou pequenas armadilhas no depósito durante a noite. Farinha espalhada no chão para detectar pegadas. Lápis colocados nas extremidades da escrivaninha para caírem se alguém passasse ali. Quando foi questionado, Van Maren alegou que estava tentando descobrir quem estava roubando o depósito. O comportamento de Van Maren amedrontava a todos. Otto e os outros decidiram criar novas regras para o uso do toalete, com medo de Van Maren ouvi-los. Mas ele era muito suspeito. Ele era perigoso. Qualquer um que soubesse o que não deveria saber era perigoso. Na primavera de 1944, meses antes da prisão, Anne escreve novamente sobre o problema de Van Maren. Van Maren provavelmente tem também suas suspeitas a nosso respeito. Kugler e 2 homens têm examinado a questão de como livrar-se daquele camarada sob todos os ângulos possíveis. Eles acham que é muito arriscado. Mas não será mais arriscado deixar as coisas como estão? 25 de abril de 1944. Van Maren teria traído Anne Frank? Depois da guerra, as autoridades holandesas que investigaram crimes de guerra apontaram Van Maren como o principal suspeito. Os ajudantes reforçaram essa tese. Johannes Kleiman escreveu uma carta para a polícia acusando Van Maren de trair os Frank. Leonard Hartog, assistente de Van Maren, também testemunhou contra ele. Hartog contou que Van Maren lhe dissera que havia judeus escondidos no edifício. Trair era fácil. Bastava ligar para a Gestapo. Dias e meses se passaram. A guerra ainda não acabara. A jovem Anne Frank narra a vida no anexo secreto. Eu vejo nós 8 no anexo como se fôssemos um pedacinho do céu azul cercado por nuvens negras. O lugar em que estamos ainda é seguro. Mas as nuvens se movem na nossa direção e a distância entre nós e o perigo vai ficando cada vez menor. E na nossa desesperada procura por uma saída, ficamos trombando uns nos outros. 8 de novembro de 1943. Edith, a mãe de Anne, parecia estar perdendo a memória. Estava cada vez mais deprimida. E ela estava convencida de que eles não conseguiriam sair de lá para a liberdade. Otto dizia exaustivamente, está tudo bem. Quando a libertação chegar, nós estaremos aqui. Ela nunca acreditou nisso.
Ficar juntos o tempo inteiro causava atritos. Anne tinha trocado passeios alegres pela monotonia constante. Linguiça e sorvete por batatas podres. Seu pai a ajudava a manter o ânimo. Ele era um homem muito calmo. Era a ele que todos recorriam quando havia um problema. Ele era um tipo muito amável, descentralizador. Se houvesse alguma coisa errada ou discussões no esconderijo, ele era o primeiro a tentar colocar ordem, a tentar acalmar todo mundo. O papel dele dentro do esconderijo era, eu acho, o de pai de todos. Ele decidia o que seria feito, o que era bom e o que não podia ser feito. Carol Ann suspeita que o homem que traiu os Frank já estava na espreita. Do lado de fora, outras pessoas são livres para ir e vir. Dentro do anexo secreto, liberdade é só uma lembrança. O sol brilha. O céu está muito azul. Há uma brisa magnífica e tenho saudades. Muitas saudades de tudo. Das conversas, da liberdade, dos amigos, de ficar só. De chorar. Sinto como se eu fosse explodir. Eu sei que chorar ajudaria, mas eu não posso chorar. 12 de fevereiro de 1944. As famílias no esconderijo têm mais 6 meses. Anne Frank vive rodeada de traidores em potencial. As janelas do anexo secreto dão para um pátio cercado de 20 ou 30 casas, vizinhos que olham de suas janelas a poucos metros de distância. Havia um menino que estava no pátio e disse que viu uma menina na janela do andar superior. E que ela olhou para ele e desapareceu. Ele disse posteriormente, quando o livro foi publicado, e a foto dela também, eu sei que era ela, eu vi Anne Frank. Muitas pessoas podem tê-los visto. E quando só uma pessoa fala sobre isso, nada acontece. Mas se mais pessoas começam a falar, sabe, talvez tenha judeus vivendo ali, a possibilidade dessa informação chegar às pessoas erradas é maior. Embora muitos holandeses tenham trabalhado para salvar judeus, outros tantos trabalharam ao lado dos alemães para capturá-los. Em meados de 1944, havia entre 20 e 25 mil pessoas escondidas. No interior, em pequenas vilas e cidades como Amsterdã. E os alemães foram atrás desses últimos judeus que restavam. Os nazistas ofereciam recompensas para as pessoas que dissessem, eu sei onde há judeus escondidos. E houve muita gente que tirou vantagem disso. O denunciante amador era a pessoa que ficava com os olhos e ouvidos abertos, que só queria ganhar um dinheirinho. Ou aqueles que tinham algum ressentimento pessoal contra quem estava escondido, que queriam acertar as contas. Algumas vezes, os traidores só tinham medo de problemas. Suspeito número 2. Lena Hartog. Lena era faxineira do escritório da Prisengrast 263. Ela era casada com Leonard Hartog, um assistente de Van Maren no depósito. Parece que Lena ouviu de seu marido que havia judeus escondidos na casa. Ela foi até a esposa do patrão e perguntou se era verdade. Parece que Lena disse a Beppe, uma das ajudantes, que ela sabia que havia judeus escondidos e que não podia permitir um ato ilegal. Será que Lena quis resolver o problema? Mais tarde, Otto disse que uma mulher fez a ligação para a Gestapo, mas que a ligação teve origem desconhecida. Lena podia temer que seu marido estivesse em perigo por causa dos judeus escondidos.
Ela foi investigada depois da guerra, mas o papel que ela teve permanece um mistério. Levas e mais levas de judeus são capturados e alimentam a máquina assassina alemã. Os holandeses os enviaram para o Westerbork, um campo de transição na Holanda. Depois de Westerbork, eles iam para os campos de extermínio. Após chegarem a lugares como Auschwitz, 2/3 eram mortos nas câmaras de gás. Os que sobreviviam à primeira noite viviam em média 6 semanas. Hoje eu não tenho nada além de notícias sombrias e deprimentes para contar. Muitos dos nossos amigos e conhecidos judeus estão sendo levados à força. A Gestapo os trata com muita brutalidade e os transporta em vagões de gado para o Westerbork, o grande campo em Drente para onde estão indo todos os judeus. 9 de outubro de 1942. 1942. Eu perambulo de quarto em quarto, subo e desço as escadas e me sinto como um passarinho cujas asas foram cortadas e que se lança contra as grades da gaiola escura. Dormir faz o silêncio e o medo terrível ir embora mais depressa. Ajuda a passar o tempo, já que é impossível matá-lo. 29 de outubro de 1943. 1943. Muito mais terrível do que um traidor ocasional eram os caçadores profissionais de judeus. Eles espreitavam suas vítimas nas ruas de Amsterdã, ganhando prêmios por cada judeu capturado. Eu sempre pensei que a perseguição e a exterminação dos judeus na Holanda tivesse sido obra dos alemães. Mas em meus estudos, entretanto, quase não há alemães. São todos holandeses. Foram eles mesmos que fizeram a caçada e o serviço sujo. Eu nunca tinha imaginado isso. Que os holandeses fizeram as caçadas aos judeus e ganharam dinheiro com isso. Os alemães foram os organizadores, mas os holandeses foram os executores. Para muitos holandeses desempregados nos anos 30, a Gestapo ofereceu boas oportunidades. Para pessoas desempregadas e que não tinham lugar na sociedade, os nazistas eram muito bons para tirar vantagem delas. E diziam, nós lhe daremos uniforme, bom salário e comissão. Então havia um bom número de pessoas dispostas a fazer isso. O caçador de judeus era o novo rico de Amsterdã. Antissemita, inclinado ao nazismo e, mais do que tudo, amante do dinheiro. Nos bares e cafés de toda Amsterdã, eles bebiam, fumavam e aproveitavam seu novo status. O pior de todos era Kapper, um ex-policial holandês que se uniu à Gestapo em 1942. Kapper era conhecido por ter assassinado e torturado como um carrasco medieval. Era um dos mais prolíficos traidores de judeus e gostava de acompanhar suas prisões. Esse era seu principal trabalho, capturar judeus, e ele gostava disso. Ele odiava judeus e tinha grande prazer em ir atrás deles. Porque ele era muito sádico, não há dúvidas. Era esse tipo de pessoa. Quando foi preso depois da guerra, durante seu julgamento, ele disse, eu não posso dizer quantas pessoas entreguei, porque parei de contar nos 250. Martin Kapper estava presente no terrível momento da prisão de Anne Frank. A recompensa pelos judeus naquele tempo era de 40 florins por cabeça.
Outra figura obscura no mistério da traição de Anne Frank espreita nas sombras. Enquanto pesquisava a biografia de Otto Frank, Carol Ann descobriu uma carta inédita. Na carta, Otto escreve sobre o homem que salvou sua vida. O nome é Anton Allers, também conhecido como Tony Allers. Lee investiga Allers e descobre que trabalhou para o Partido Nazista Alemão. Ele estava envolvido em inúmeras traições e extorsões. Em testemunhos do pós-guerra, Allers é descrito em vários documentos como uma pessoa perigosa. Por que Otto escreve tão positivamente sobre um homem tão vil? As peças do quebra-cabeça não se encaixam. O trabalho que Allers fez para a polícia foi investigar e delatar. Allers tinha como modelo Martin Cooper. Martin Kapper era alguém que Tony Allers respeitava. O respeitava tanto que as pessoas diziam que Kapper era seu sogro, quando na verdade não era. Cooper e Allers poderiam causar problemas para qualquer um, fosse judeu ou não. Cooper era um bem-sucedido membro da SD, a Gestapo holandesa. Allers ficava mais à margem como colaborador. É preciso lembrar que, segundo os relatos dos oficiais nazistas no pós-guerra, que a pessoa que traiu os Frank era tida como um famoso delator. E isso acendeu uma luz na minha cabeça e eu pensei, não sei se ele é o traidor, mas tenho de investigar. E continuei nesse caminho. Suspeito número 3, Anton Allers. O próximo vestígio intrigante descoberto por Carol foi uma carta que Allers escreveu em 1966. Nesta carta ele dizia, eu sabia que a família Frank estava escondida. E disse ainda que permitiu que eles fossem para o esconderijo. Essa história é muito estranha. Como ele soube? Allers conhecia muitos segredos dos Frank. Ele escreve que a empresa de Otto fazia remessas regulares para o exército alemão. Ele chamava Otto de o judeu Frank. É claro que ele não era um amigo. O relacionamento de Allers com Otto Frank não era tão amigável como Otto descreveu. Carol Ann suspeita que tudo começou com um encontro secreto antes de Otto ir para o esconderijo. O mensageiro dos nazistas holandeses que visitou Otto inesperadamente foi Anton Allers. Allers mostrou a Otto a carta que interceptara, mas não estava fazendo um favor. Otto pagou Allers pela perigosa carta. Chantagem. Mas Allers não estava ali só pelo dinheiro. Ele farejava oportunidades. Ele viu um homem numa posição vulnerável. De acordo com a esposa de Allers, ele era um intermediário entre a empresa de Otto Frank e o exército alemão, mesmo depois que os Frank estavam clandestinos. Embora mais de 80% das empresas holandesas tenham feito negócios com os alemães, muitos holandeses ficaram envergonhados disso depois da guerra. Otto disse que ele nunca mais viu Allers depois do encontro secreto de 1941. Mas Carol descobriu uma pista omitida por todos. O nome Allers aparece pelo menos 4 vezes na agenda de Otto Frank no pós-guerra. Por que Otto mentiria a respeito de Allers? Não sabemos o que isso significa. Será que ele se encontrou com Allers? Ou era só um lembrete de alguma coisa, por exemplo, de escrever uma carta para autoridades holandesas? Depois da libertação da Holanda, Allers é preso por crimes de guerra. Frank escreve inúmeras cartas a favor de Allers, dizendo: "Esse jovem salvou minha vida." Estaria Otto simplesmente tentando ajudar?
Carol Ann suspeita que Allers estava chantageando Otto, talvez ameaçando revelar seus negócios com o exército alemão. Eu vi a ficha criminal dele mais tarde. E Otto Frank foi a única pessoa a defendê-lo. Acho que Allers disse para ele: eu quero que você me defenda. Se você fizer isso, não mencionarei o fato de você ter feito negócios com a Wehrmacht alemã. Allers estava chantageando Otto outra vez. A procura de Carol por mais pistas é frustrada. Allers morreu em agosto de 2000, poucos meses antes de Carol ter sabido seu nome. Depois, inesperadamente, ela recebe um telefonema. É o filho de Anton Allers. E ele diz que a intuição dela estava certa. Ele me disse: a sua teoria de que meu pai provavelmente traiu os Frank não está totalmente correta. Ele realmente os traiu. Carol Ann também conversou com a meia-irmã de Allers, Margaret Bloch. Ela confirmou que Allers se gabava de ter traído Anne Frank. Eu sei. Tony me disse que foi ele. Todos na família tinham medo dele. Ninguém tinha contato com ele porque todos sabiam que ele era perigoso. Quando ele me contou como traiu Anne Frank, eu acreditei, porque eu sei como ele trabalhava. A descoberta de Carol Ann incita o debate sobre a identidade do traidor de Anne Frank. O Instituto de Documentação da Guerra dos Países Baixos expressa dúvidas sobre o testemunho da família. Com todo respeito, nós realmente não acreditamos nos membros da família. Porque o que eles sabem pela boca de Tony Allers. O membro da família com o qual conversamos, seu filho, nasceu em 1945. Então, ele não poderia ter obtido uma informação em primeira mão. Quando você tenta cruzar o que você sabe sobre Tony Allers e as fontes de pesquisa, cai sempre na mesma fonte. O próprio Tony Allers. O filho de Tony Allers não ganha nada em dizer que seu pai foi o traidor. Acho que ganharia mais dizendo que seu pai salvou a vida de Otto Frank em 1941. Mas o fato é que Tony Allers era a pessoa que tinha motivos e os meios para atraí-los. Nenhum dos outros suspeitos tinha motivos. No pós-guerra, testemunhas revelaram que Willem van Maren, o supervisor do depósito, era um ladrão. Testemunhas também mostraram que ele não era um nazista. Van Maren não tinha nada a ganhar traindo os Frank. Na verdade, ele também abrigava um clandestino. Seu filho ficou escondido em casa para não ser obrigado a trabalhar na Alemanha. A suspeita contra Lena Hartog tem problemas parecidos. Se o motivo de Lena para trair Anne Frank era proteger o marido, por que ela não o avisou para não ir trabalhar no dia da prisão? Leonard Hartog também foi convocado pelos alemães para o trabalho obrigatório. Estou absolutamente por trás da traição da família Frank. Ele precisava de dinheiro. Seus negócios iam de mal a pior. Então Otto Frank não tinha mais utilidade. Ele não poderia mais fazer negócios com ele. Otto era judeu e ele odiava os judeus. Em 4 de junho de 1944, os aliados desembarcaram na França. Anne Frank e os outros estavam escondidos há quase 2 anos. Eles rezam para que o fim da guerra esteja próximo. Do sótão, Anne adora olhar para a velha castanheira do pátio e vê-la mudar. Ela encontra paz na natureza. Em seu diário, ela escreve sobre seus sentimentos por Peter Van Pels, o filho da outra família escondida.
De manhãzinha até tarde da noite, eu só penso no Peter. Eu durmo com a imagem dele diante dos meus olhos, sonho com ele e acordo com ele ainda olhando para mim. 27 de fevereiro de 1944. 1944. Anne começou a pensar como uma escritora. Ela reescreveu seu diário para publicar. Quero permanecer viva mesmo depois da minha morte. Por isso, sou grata a Deus por ter recebido esse presente que posso usar para me desenvolver e expressar tudo o que está dentro de mim. 5 de abril de 1944. 1944. Mas o fim se aproxima. 4 de agosto de 1944. Anne Frank e sua família viviam com as malas arrumadas. Mas nada os preparou para aquela manhã. Edith Frank foi a primeira a saber. O ajudante Victor Kugler subiu as escadas com uma arma apontada para suas costas. Os nazistas os agruparam num cômodo. O oficial esvaziou a maleta de Otto, espalhando o diário de Anne no chão. Mais tarde, a ajudante Mip Gies o recuperou. Martin Kupper, o famoso caçador de judeus, encarregou-se da prisão. Os Frank e os outros passaram a noite presos no porão do quartel-general da Gestapo. Depois, foram levados para Westerbork, o campo de transição. Depois de alguns dias, eles foram levados para a estação central. Uma outra pessoa que estava prestes a ser deportada lembra de tê-los visto lá. E ela disse, as casas estavam todas banhadas de ouro. Era um lindo dia. Mas todas aquelas pessoas estavam envoltas num silêncio melancólico. E aquela foi a última viagem delas. A vida deles no esconderijo era tão difícil de levar que, de uma estranha maneira, eles estavam aliviados. Otto Frank escreveu: depois do longo confinamento, quase parecia um passeio. Nós tínhamos comida e estávamos todos juntos. Um mês depois, os Frank foram transferidos para Auschwitz. Assim que chegaram, Otto Frank foi separado de Anne, Margot e Edith. Anne e sua irmã foram levadas para outro campo, Bergen-Belsen. Separada das filhas, Edith definhou e morreu. Em março de 1944, famintas e com frio, Anne e Margot contraíram tifo. Anne cuidou de Margot até ela morrer. 2 dias depois, acreditando que toda a família havia morrido, Anne também morreu, sozinha. Três semanas depois da morte de Anne Frank, o campo de Bergen-Belsen foi libertado. Quando eu olhava para fora, bem na profundidade da natureza e de Deus, eu era feliz, muito feliz. Carol Ann Lee acredita ter encontrado o homem que traiu Anne Frank.
Mas o Instituto de Documentação da Guerra dos Países Baixos desconsidera a confissão de Allers. A única evidência de que Allers traiu Otto Frank e outras pessoas é o próprio Tony Allers. Ele disse isso e contou para a família, mas não há provas suficientes. E a família não gosta dele, esta é a verdade. Eu não acredito em uma palavra. Assim como não há provas, é uma teoria. Mas para mim é a teoria mais plausível que há. Otto Frank foi o único do anexo secreto a sobreviver à guerra. Depois que a ajudante Mip Gisli devolveu o diário de Anne, Otto dedicou-se ao legado da filha. Nos escritos de Anne, os horrores do Holocausto são vistos pelos olhos de uma garotinha corajosa, espirituosa e terna. O diário de Anne Frank vendeu 31 milhões de cópias. É um dos livros mais lidos da atualidade. Segundo seu filho, Allers tornara-se amargo a respeito da fama de Otto Frank. Ninguém pode afirmar com certeza que Anton Allers é culpado. Muita coisa permanece desconhecida. Mas depois de 6 décadas, talvez estejamos mais perto de saber quem traiu Anne Frank. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.